Ô Johnny, você tinha que ver o quanto ele me agradeceu no telefone ontem. Ele estava assim muito, mas muito feliz, porque ele entendeu o poder de uma empresa protagonista e que agora nem o céu mais é o limite para ele. Você acredita? Foi muito legal e a forma como ele encerrou depois a reunião foi demais. Muito bem. Vamos gravar agora? Vamos, tá tudo pronto? E agora? Como é que a gente faz com esse barulho? Será que vai dar? Bora lá! Fala, capitão! Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que é a essência do protagonismo. É a responsabilidade. Eu já vou para o meu momento provocação do vídeo. Até quando você vai continuar insistindo desse mesmo jeito de fazer negócios que não está levando a sua empresa adiante? Será que esta é a melhor forma mesmo? Fica comigo até o final que você vai saber como uma mudança de atitude pode fazer a sua empresa conquistar resultados assim que você não tinha ainda nem imaginado. Para quem não sabe, eu presto consultoria para várias empresas e ajudo esses empresários a mudarem o jeito de ser, de pensar e de fazer negócio das suas empresas. Enfim, a serem protagonistas. E um tempo atrás, eu estava mentorando um empresário e acompanhava ele nas reuniões para depois eu dar um feedback do que ele podia melhorar. Eu ficava lá assistindo a reunião dele que nem uma samambaia e depois a gente conversava. O que podia ser diferente, então era nessa pegada que rolava a mentoria. Numa das reuniões, ele chegou atrasado mais ou menos assim uns 20 minutos e colocou a culpa no trânsito. Ok, a reunião seguiu. Depois, conversando com ele, eu falei sobre aquela atitude e a desculpa que ele tinha dado, que não estava certa se ele queria ter uma empresa protagonista, porque isso ia dar margem para os funcionários acharem que chegar atrasado, não tem problema, é só dar uma desculpinha do trânsito, por exemplo, que aliás é muito comum nos grandes centros. E eu percebi que na hora ele não botou assim muita fé no que eu falei, sabe? Mas tá bom, a gente seguiu trabalhando. Uns dias depois, olha só a ironia do destino que rolou. Uma funcionária desse meu cliente chegou 25 minutos atrasada para uma reunião e ainda por cima falou que não tinha resolvido o assunto que ele tinha pedido para ela. Presta atenção, capitão. Se eu te contar que ele ficou morrendo de vergonha de mim, você acredita? Pois é, foi isso mesmo que aconteceu. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Porque o que eu disse para ele pode mudar o jogo do seu negócio para melhor. Primeiro de tudo, para você ter uma empresa protagonista, precisa entender que os funcionários são o seu reflexo, ou seja, a empresa é reflexo do dono. Eles vão sempre olhar para você com a intenção, de copiar o seu comportamento, porque se você está fazendo, deve ser o certo. E é aí que mora o perigo, porque se você não cumprir o combinado e começar uma reunião como meu cliente fora do horário e colocar a desculpa no trânsito, por exemplo, ou em qualquer outro fator, eles irão ter dificuldade de cumprir o combinado com você também. Percebe como isso acontece? E isso vira uma bola de neve que acaba com a produtividade da sua empresa. Mas qual é a essência disso? Qual é a essência do protagonismo? É você assumir todas as responsabilidades sobre suas escolhas e sobre as suas atitudes. Por isso, o mantra do protagonista é: o que eu ainda não fiz, que se eu passar a fazer, aumenta o meu resultado. Olha só, eu vou repetir porque é muito importante. O que eu ainda traz a responsabilidade para você, não fiz, e quando eu passar a fazer, aumenta
o meu resultado. É trazer para você a responsabilidade. O trânsito existe? Claro que ele existe. Ele é uma desculpa verdadeira. Quando você coloca a culpa no trânsito, você está sendo vítima. É verdade que o trânsito existe? Claro que é verdade. Quando falamos de protagonismo, nós não estamos negando a realidade. Agora, você precisa assumir a responsabilidade, porque o trânsito você não controla, ele é um fator externo. Agora, se você assumir que se planejou mal e que na próxima vez vai ser diferente, aí você está sendo protagonista. Quando você diz isso, está assumindo a responsabilidade e decidindo fazer diferente numa próxima vez, ao invés de culpar os outros ou os fatores externos, como o trânsito aqui nesse exemplo do meu cliente. Para ter uma empresa protagonista, você não pode ter a ilusão, olha só, ilusão de que controla as coisas, porque na realidade você controla apenas você mesmo. Como eu disse para o empresário, meu cliente, você não controla o trânsito, mas controla a sua agenda, a sua organização. Você escolhe o que é prioridade e o que não é prioridade. E como eu sempre falo, pensamentos geram ações e ações geram resultados. Tá entendendo agora? Quando o dono assume uma postura protagonista, isso dá exemplo para os seus funcionários serem assim também. Como que a gente percebe se uma empresa é protagonista? 1. Quando cada funcionário assume para si a responsabilidade pelo sucesso da empresa. 2. A equipe aceita desafios e na dificuldade não fica apontando o dedo para culpados. Todos querem atingir resultados melhores sempre, mas se algo dá errado, todo mundo se junta para pensar nas soluções ao invés de achar culpados. 4. Os funcionários se interessam pelo cliente, o que ele deseja e o que podem fazer para melhorar a vida do cliente. 5. Em uma empresa protagonista, os funcionários nunca dizem, por exemplo, esse não é o meu trabalho. Todo mundo assume o negócio. O protagonismo se constrói todos os dias na sua vida e na sua empresa. Para isso, você precisa se questionar sobre o que você pode fazer melhor e o que você pode fazer de diferente para atingir os resultados que você tanto deseja, como, por exemplo, aumentar o lucro, diminuir despesas, ter uma equipe que funciona sem você e ter tempo para sua família e cuidar da sua saúde, que é tão importante. Se o meu cliente tivesse sido protagonista naquele exemplo, deixando claro para os funcionários que chegar atrasado é errado, pode ter certeza que a funcionária dele teria feito diferente. Ou, pelo menos, se ela chegasse atrasada, ia ficar morrendo de vergonha. E não foi o que aconteceu. Quando a equipe não faz o que é certo, você tem moral para cobrar e você é respeitado pelas pessoas, porque você precisa ser o exemplo. Mas não foi isso que aconteceu. Aí, a funcionária do meu cliente deixou de entregar um relatório que ela atrasou vários processos na empresa, justamente porque ela não teve um bom exemplo para copiar. E não estava tendo, não foi só aquele dia. Você, como dono, dita o tom da conversa da sua empresa. Como o ditado diz, a empresa é reflexo do dono. Capitão, você sabe qual é a principal dificuldade para uma pessoa deixar de ser vítima e se tornar protagonista? A principal barreira é o próprio pensamento que nós temos. E eu costumo dizer que é como se elas estivessem com os olhos assim fechados, porque elas não sabem que podem podem fazer diferente. Por isso, é muito importante que você que deseja que os seus funcionários batam a meta e tragam soluções ao invés de desculpas, desenvolva a sua empresa para ser protagonista. Agora você sabe que pode fazer diferente, então não tem mais desculpa. E aí,
Vai escolher ser vítima e deixar isso afetar toda a sua empresa e a sua vida? Ou vai assumir a responsabilidade e ter uma empresa protagonista? Então é isso, capitão. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, porque eu não deixo de responder ninguém. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo carinhoso.